Olá pessoal, tudo certo? Bem-vindo ao canal Mais Foco, Mais Química. Estamos aqui em mais uma questão para treinamento, né? Então aqui nós vamos ver uma questão do Enem. Vocês vão observar que são mais longas os textos das questões, mas a base, a habilidade exigida é a mesma que a gente já vem trabalhando nos vídeos anteriores. Se tu não passou pelos vídeos anteriores, convido vocês também a conhecer os materiais que a gente tem no canal do YouTube. Se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e a compartilhar esse material com demais colegas. Bora lá? Antes de resolver para vocês, também faço o convite para vocês pausarem, tentarem fazer essa questão e depois olhar como é que foi a resolução dessa questão. Então, pessoal, se tu não conhece essa questão, dá uma pausa, dá uma leitura. Nessa questão fala a respeito da reação da glicólise. É um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Aí fica aquelas questões, os detalhes que às vezes a gente não tem todo o domínio quando a gente vai fazer a prova. Identificar quem é a glicose, nesse caso, e quem é o ácido lático aí, que é o foco dessa questão. Porque a questão falou lá no final, o processo anaeróbico é o menos vantajoso energeticamente, porque, então, nesse processo, tu vai ter a formação do ácido lático. Quem é o ácido lático nessas equações? Né? É mais fácil a gente já ir eliminando para retomar só uma revisão rápida com vocês. Esse aqui é o gás oxigênio, gás carbônico, água, que se repete na outra equação, gás carbônico, água, gás oxigênio. Então só temos duas moléculas aqui que podem ser diferentes para quem não tem o domínio sobre os compostos orgânicos. Aqui nós temos a glicose e aqui nós temos o ácido lático. Tá? Para quem se lembra lá dos compostos orgânicos, ácido carboxílicos tem então a função orgânica COOH, que está aqui no final descrito. Como a questão descreve, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Essa equação, pessoal, não está descrita aqui, é a equação global, tá? Em relação a essas duas reações. Como a gente pode ver, o que nós vamos ter que fazer então? A soma dessas duas equações para a gente ter a equação global da glicose formando ácido lático. Então, nessa situação, pessoal, a gente vai ter que ver então o que precisa ser invertido ou não precisa ser invertido, multiplicado ou dividido. Nesse caso, acelerando a resolução dessa questão, vocês vão ver o que eu fiz. A primeira equação eu não precisei mexer, tá? Por que eu não mexi na primeira equação? Porque a primeira equação é a glicose e já está na esquerda, porque a questão descreve que na glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático, então não precisa inverter. Já a segunda equação, nós vamos precisar modificar ela, porque já descreve que forma duas moléculas de ácido lático, e eu só tenho uma molécula, então tem que ser multiplicado por 2. Então é um dos comandos que eu preciso fazer, multiplicado por 2. Mais outra ação é que o ácido alático é produto, então essa equação precisa ser invertida. Vamos devagar, vocês vão ver que a primeira coisa que eu fiz, então, a primeira eu deixei normal, não mexe, não alterei nada, e a segunda eu já inverti. Então na inversão vocês vão ver que o ácido lático agora está na direita nos produtos. Se eu invertir, lembrem-se da regra, o ΔH muda de sinal, então agora ele era negativo, agora ele virou positivo. Ok, já fizemos a inversão. Ainda falta um passo, que é multiplicar. Como a questão descreve que são duas moléculas de ácido lático, nós temos que multiplicar toda a equação por 2. Essa equação não foi multiplicada ainda, vezes 2. Então, qual é o resultado de multiplicar por 2? Está aqui. 2 vezes 3CO2, 6CO2. 2 vezes a água, 6 mols de água. 2 vezes o ácido lático, 2 mols de ácido lático. 2 vezes o gás oxigênio, 6 mols de gás oxigênio. 2 vezes o valor da entalpia, que tem que multiplicar também a entalpia, hein? 2,688. Ao final, pessoal, quando eu somo essas duas equações, vocês vão ver o seguinte. Moléculas em lados opostos iguais, a gente anula. Então, 6CO2 está num lado, 6CO2 está no outro lado, pós-seta é anulado. 6 mols de água, também tenho 6 mols de água pós-seta, então vai ser anulado. 6 mols de O2 antes da seta, eu tenho 6 mols de O2 pós-seta. Lados opostos iguais, eu vou anular. O que sobrou? Sobrou a molécula de glicose e sobrou a molécula de ácido lático. Então, ao final, eu vou descobrir a variação da entalpia. O que é a variação da entalpia? É a soma desses dois ΔH, mantendo-se o sinal do maior. Então, nesse caso, menos 2.800 mais 2.688, o maior valor é negativo. Então, nós temos aqui, ó, vou pegar aqui, ó, 2.800 negativo, mais 2.688. Essa diferença, então, é negativo, menos 112 kJ. Voltamos lá para as questões, as alternativas, nós vamos ter então, olha aí, já posso eliminar. Como falou que era negativo, então quer dizer que libera, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, porque libera 112 kJ por mol de glicose. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. O que tu achou dessa questão aí, pessoal? Fácil, intermediário ou difícil? Dê o teu feedback aí.
São as questões do perfil do Enem. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo, um novo desafio. Abraço!